Assembleia de Deus, a harmonia. Vamos juntos ler a palavra. Hoje eu gostaria de tratar com vocês em Lucas capítulo 2, versos 8 ao 20, sob o tema o nascimento de Jesus, a melhor notícia. Não poderia ser melhor. Diz assim nesta nossa tradução, vamos remir o tempo, estamos apenas minutos para o final do nosso culto. Já tivemos momentos especiais aqui de louvor, onde a nossa alma jubila, expressando gratidão a Ele. Diz assim: nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Quando os anjos partiram e foram para os céus, os pastores combinaram entre si: vamos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a saber. Então correram até o local e, chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. E depois de o contemplarem, comunicaram a todos o que lhes fora revelado a respeito daquele menino. Ao ouvirem o que os pastores relatavam, ficaram sobremodo assustados. Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Amém? Tomem todos assentos, queridos. Esta, sem dúvida, é a maior notícia que a humanidade já recebeu. Aqui estava culminando o grandioso plano de salvação preparado antes da criação do mundo. Deus elaborou todo o plano de salvação. E conforme a Bíblia, Jesus se revelou entre nós, isto é, através do seu nascimento histórico, na pessoa de Jesus, o Cristo, o Messias, que sempre existiu. Agora ele se revela no nosso meio com o nome de Jesus, e ele nasceu exatamente desta forma extraordinária, toda especial, com o sobrenatural acontecendo entre nós. E esta notícia veio
Olha que coisa tão forte. Trago boas notícias de grande alegria e que são para um grupinho de eleitos. É isso que está dito no verso 10. Esta notícia de grande alegria para todas as pessoas. Você pode dizer amém? Então inclui você, inclui os seus, inclui os nossos semelhantes, inclui o mundo inteiro. Porque Deus não amou um grupinho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagine agora a gente querer limitar esse Deus que é chamado também de amor, se ele faz acepção de pessoas. Ele faz questão de dizer que não faz acepção de pessoas. Então não interessa o que alguns teólogos estão querendo dizer por aí em fora. Não interessa. Porque a gente vai ficar com a revelação de Deus. Jesus é o ponto mais alto desta revelação. E eu gostaria de falar para vocês sobre pelo menos 3 perspectivas aqui. Primeiro, as promessas da vinda do Messias, lá no Antigo Testamento. Depois, o cumprimento dessas promessas, com séculos passados, e elas se cumprindo até milênios, se cumprindo literalmente. Então isso mostra um Deus que conhece princípio e fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. Então, o que aparece aqui na Bíblia, através de Jesus, dá, sem dúvida nenhuma, para salvar o mundo inteiro. O mundo todo. Todos, agora, diante da clareza da revelação, porque Jesus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todos os homens. E uma vez iluminados, a quem mais se dá, mais se pedirá. É preciso, essa luz que veio, é preciso ter a preferência de cada ser humano. Porque ele não veio impor salvação, ele veio trazer salvação, oferecer salvação. E a graça de Deus, o favor imerecido, se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Mais uma vez, nos dá a tranquilidade de que ninguém está fora desse plano. Esse plano é para todas as pessoas. Por isso mesmo, eu quero falar nessas 3 perspectivas, que é as promessas do Antigo Testamento, com os seus devidos cumprimentos. Depois eu quero falar sobre as promessas feitas pelo próprio Jesus, o prometido das nações, cumprindo todas as escrituras, desde Moisés, Salmos e os profetas.
Ele aparece cumprindo tudo, inclusive teve uma hora que ele requereu isso do próprio João, dizendo: deixa, pois me convém cumprir toda a Escritura. Então ele vem preenchendo todas as lacunas e abertas profeticamente. Então ele cumpre literalmente o passo a passo de tudo isto. E aqui ele, que era Deus, que é, aliás, Deus conosco, Emanuel, ele também faz algumas promessas, e umas delas já cumpridas, e outras que nós estamos aguardando o devido cumprimento. Então, quando a gente olha com este olhar, ninguém fica com o direito de apresentar desculpas. Logo, ninguém poderá dizer que não ouviu. Ele mesmo começa a responsabilizar a humanidade a ponto de dizer: se eu não tivesse vindo, não atribuiria pecados. Olha que coisa. Então ele está dizendo: eu vim trazendo toda a luz, escancarando a porta, convidando, chamando, veio para o que era seu. Eu, você, feitos imagem e semelhança do próprio Deus. Portanto, seus somos. E ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Aí a responsabilidade agora é sua, é minha, é nossa. Porque ele veio, ele propôs salvação, ele escancarou a porta, ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém poderá chegar ao Pai senão por mim. Então ele deixa isso muito nítido, muito claro. Ele insiste em explicar, ele insiste em dizer, para que ninguém fique apresentando desculpazinhas, dizendo: Deus não existe. Ele diz que ri disso. Ri. Por quê? Porque ele fez tudo, ele mostrou, mas as pessoas não se interessam por aquilo que ele deu como precioso, como a joia de grande valor, como o tesouro mais importante, como a pérola mais preciosa. As pessoas rejeitam isso, não querem receber o que ele trouxe de alegria, de boa notícia. E olha que ele não chegou normalmente, não é? Na leitura, só para dar um fechamento aqui, olha: anjos. Todavia, o anjo lhe revelou. Chegou um anjo que apareceu aos pastores. O anjo apareceu, e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu, e todos ficaram admirados, espantados com aquela aparição sobrenatural. Se é uma questão sobrenatural, que você diz: se houver uma manifestação sobrenatural, aí eu creio. Eis aqui a manifestação. O ser
celestial, reluzindo, envolvendo os pastores que ficaram ali apavorados. Verso 10, todavia, o anjo lhes revelou. O anjo conhece, não é? O anjo vem com uma missão específica. Anjos são espíritos ministradores, enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então estava aqui um ser angelical, um anjo de Deus. Se você pudesse ter os olhos espirituais abertos, e se assim Deus quisesse, a gente iria ver que isso aqui está mais movimentado por anjos do que por pessoas, fisicamente falando. Então tem muito mais anjos, porque os anjos de Deus ficam ao derredor de cada um de nós, nos protegendo para que o inimigo não nos possa destruir. Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Dá para a gente glorificar esse Deus, não dá? Então eu não tenho a necessidade, a carência de que Deus me mostre agora. Olha, tem um anjo aí de um lado, tem outro, tem uns malucos aí que vão pregar e fica dizendo isso o tempo todinho. Aquilo ali não passa de balela. Não é preciso. A gente foi chamado para viver por fé e não por vista. Simples assim. Simples assim. Se Deus um dia quiser mostrar, Ele vai mostrar diante de uma necessidade. Deus não é menino bobo que vive fazendo coisas sem objetivo. Deus faz com objetivo, de acordo com a necessidade, a carência de cada um. Então, não temos essa carência, essa necessidade, porém, eles estão agindo aqui. Nós estamos sob a proteção do Altíssimo. E os anjos cumprem essa missão com alegria e com realização. Eles não querem nenhuma continência nossa, não precisa ficar uma cadeira vazia para eles sentar. Isso é bobagem também. Isso não tem nada de fundamentação na palavra. Anjo não faz questão, porque são seres espirituais. Diga amém. E aqui todavia o anjo vem lá, conhece o quanto eles estavam apavorados por causa da manifestação daquela glória, e eles dizem: olha, não temas, eis que eu vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Não é um Messias, não é um Senhor, é o Messias, o Senhor, só existe um. Glorifiquemos a Deus. Isso é teologia, à luz da revelação de Deus. Então, é a Ele que nós devemos toda honra, glória e louvor. E aí este anjo diz para eles o seguinte: isto vos servirá de sinal. Vai ter um sinal para vocês. Eles apontam para o futuro e dizem: vai ser um sinal. Em qual sinal? Encontrareis um recém-nascido envolto em pano e deitado sobre uma manjedoura. Simples pastores pastoreando na noite o seu rebanho, possivelmente tudo sonolento. Você recebe essa presença sobrenatural, e aquele anjo diz: vou dar um sinal para vocês. Se você quer estruturação para a sua fé, eis aqui uma estruturação. Eis aqui a consistência da nossa fé. Ela se baseia na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. E aqui está a palavra do Senhor. E nós aqui somos crentes porque nós temos fé, confiamos em Deus e na sua palavra. E aqui o anjo dá um sinal: encontrareis. E aí o que é que eles fizeram? Eles foram. Olha o verso 13: e no mesmo instante, quando eles
falam desse sinal, que era essa criança no coxo de animal, e no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus entoando. Olha que coisa! Enquanto o anjo estava consolando, confortando, revelando, dizendo, dando sinal, dizendo o que ia acontecer, indicando para eles seguirem para aquele local específico, naquela mesma hora, multidão do exército celestial, o lugar para onde nós estamos indo, habitável, agora desceram, vieram à terra, chegaram não agora mais um anjo, mas chegaram agora muitos anjos. Olha, no mesmo instante, uma grande multidão do exército celestial. Aqui não tinha nenhum ser humano, aqui não tinha nenhum espírito humano, aqui eram anjos de Deus, que se juntou, esse exército se juntou ao anjo que falava, e agora tanto o anjo que tinha trazido a mensagem, como a grande multidão que chegou, juntos entoavam louvores a Deus. E qual era a letra da música? Olha a letra, verso 14. Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Diga glória a Deus. As pessoas que recebem. Por que as pessoas que recebem? Porque tem quem não receba. Porque a gente já citou o texto que ele veio, mas não o receberam. A graça se manifestou, mas grande parte não recebeu a graça. Ficou dizendo: eu não acredito, eu não creio, eu não vi, eu não apalpei, e portanto eu não creio. Tem razão para isso? Absolutamente não. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Não tem razão, isso tem preço. Isso será requerido. O preço de não crer, o preço de não receber, o preço de resistir, o preço de rejeitar, o preço de negligenciar, o preço de não valorizar. É caríssimo. É simplesmente a perdição. Então, o louvor estava aqui. Glória a Deus, paz agora na terra às pessoas, paz para mim que recebo, paz para você que recebe, paz na terra às pessoas que recebem, que abrem o peito, que assumem a caminhada de fé, que recebem a Cristo, que prioriza a Cristo na sua vida, que entrega-se a Ele, diz: não vivo mais eu, é Ele que vive em mim. É quando a gente abre mão e se lança aos pés de Jesus, fazendo uma entrega pessoal. E aí esses pastores, olha que interessante, verso 16, para a gente avançar, porque tem muita coisa aqui. Então correram até o local e chegando, encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Quem foi que avisou a esses pastores que precisaram correr? Era pela madrugada, eles tinham os rebanhos deles, eles estavam com uma missão, eles não estavam ali sem motivos, mas eles deixaram tudo e priorizaram a graça que estava revelada e correram.
Quantas vezes a gente não quer fazer esforço nenhum, não é, por essa graça? A gente acha que não merece, não vale a pena, não é para a gente, e a gente começa a negligenciar a graça de Deus. Mas agora eles correm. Eles nunca tinham visto Maria, nunca tinham visto José, viram lá, o que eles viram? Uma criança num coxo de animal. O coxo de animal é a coisa mais comum, a manjedoura mais simples. Já limpei muito coxo, já pus muita ração no coxo também, e já fiquei ali me deliciando, vendo os animais comendo, e às vezes eu ainda pegava um pedaço daquela cana triturada e ainda chupava ali junto com os animais. Por que não? Hein? Fazia isso, e tirava leite do peito e tomava quentinho, na hora, não cozia, não passava em fogo nenhum, e não morri. Louvado seja Deus. Olha, é muito privilégio, viu? Tirava ali, só faltava botar na boca e chupar. Não tive essa experiência, porque tinha medo de um coice, mas que era bom, era. Mas no copinho quente, ou então naquela lata de óleo, hein? Ai, vai morrer aí com o ferrugem. Morre não. Menino, toma e fica forte. Amém? Então, é assim que é. A gente vai, e olha que coisa maravilhosa. Agora, encontraram lá o menino, do jeitinho que o anjo falou. Porque o anjo fala a verdade de Deus, amém? O que a gente precisa é crer. Anjo não chega com mentira. Anjo não é falso profeta que diz, dá uma profetada aqui, não se cumpre nada e ele não está nem aí. Cara lisa. Tem uns que precisam de óleo de peroba para passar na cara, porque as coisas nunca se cumprem. Então te enxerga e fica, para com os teus descontroles emocionais, porque palavra de Deus na boca de profeta se cumpre também. Pode ser uma criança, pode ser o que for. Deus usou uma jumenta, né? Então ele já diz que ele é o Todo-Poderoso, ele fez o mundo usando a sua palavra, mas a palavra da verdade, não é a palavra da mentira, do engodo e do engano, é a palavra da verdade. Então o anjo contou, eles foram encontrá-lo literalmente e contemplaram tudo aquilo. Olha agora no verso 20, para a gente avançar. Os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham visto e ouvido, assim como lhes fora predito. Diga glória a Deus. Viram e ouviram as coisas que tinham ouvido. Deus predisse. Olha aqui, eles constataram o que tinham ouvido, nem mais, nem menos. Ficou claro no texto? Então aqui está Deus. A gente pode falar e não cumprir. O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa vem da boca de Deus. Aleluia! E aqui estava Deus falando, e a gente veio aqui ouvir Deus falar. Não vem aqui ouvir palavrinha de homens, não resolve as nossas questões, mas aqui está o Deus que tem hora marcada para tudo, e Ele mandou Jesus, o maior presente, no tempo certo, na hora fechada, na plenitude dos tempos. Aqui não tinha um minuto de atraso nem de adiantamento, aqui era na hora. Quando foram questionar Jesus sobre a sua morte, ele disse: para esta hora eu vim. Amém?
Ele estava na hora certa, no lugar certo. Quando ele foi dar um ponto de referência, ele deu um homem com uma lata, um cântaro na cabeça caminhando. Ele disse: você vai encontrar um homem assim caminhando, você vai seguir. Olha, você já deu um ponto de referência desse para alguém? Mas Deus dá, porque Deus tem o controle na mão. O tempo existe nele, ele não está subjugado pelo tempo, mas o tempo existe em Deus. Ele tem o tempo na mão dele. Ele é o eterno, ele é o eterno. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glorifiquemos a Deus, porque nós estamos na hora certa, no lugar certo, adorando o Rei, o Senhor da vida. Lamenta não, deixa para trás as coisas que se ficam e avance para aquelas que estão diante de você agora, aqui e agora. Adore a Deus, adore a Deus. Então eles viram tudo, louvaram, glorificaram e exaltaram a Deus por tudo. E aí, eu quero agora, olhando para as profecias lá do Antigo Testamento, olha o que diz Gênesis 3:15: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Uma sentença de Deus dada ao diabo, Satanás, que foi aquele orientador da queda, não é? Do fracasso do homem que Deus criara. E ali Deus sentenciou, dizendo: olha, vai levantar um que vai ferir a tua cabeça. E meus queridos, isso foi lá no Gênesis. Vamos ver ele sendo ferido milênios depois, porque a palavra de Deus não cai por terra, absolutamente não. Olha Colossenses 2 e o verso 15, o que é que houve? E despojando as autoridades e poderes malignos, autoridades e poderes malignos aqui atribuídos a Satanás, ao diabo, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Você que pode glorificar a Deus. Jesus esmagou a cabeça de Satanás aqui na cruz. Ele triunfou, ele venceu a morte, ele encarou a própria morte e disse: não é o diabo que vai estar no controle, sou eu que estou dando. Por isso, na hora de entregar, ele disse: Pai, está consumado, está pago, está realizada a obra, está perfeita a obra da salvação, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. E ele tinha dito: no terceiro dia vou ressuscitar. Glória a Deus. É por isso que não dá para a gente ficar sem fé, irmãos. Dá para a gente ler a Bíblia e não ter fé? Como? Se Deus falou isso lá, milênios, lá no início, e aqui a gente vê literalmente o cumprimento, milênios depois. Olha, 1 Coríntios 15:55. Agora, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador, o único que salva, aquele que veio vencer. Olha,
Hebreus 2:15. E livrar-se, olha esse Jesus que vem, essa notícia de maior alegria, e livrar-se todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Glória a Deus, aqui está Jesus. E quem era que tinha o poder da morte? Vamos para o 14, segundo, Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana. Ele, Deus, tomou essa mesma condição humana na pessoa do seu Filho unigênito Jesus, e nasceu para que, pela morte, isso é, pela morte dele na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, assim destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, a igreja agora, a saber, olha quem é que ele venceu na cruz, olha quem é que ele esmagou a cabeça. Jesus esmagou o diabo na cruz e expôs publicamente, impôs essa derrota a ele, e assim, a saber, o diabo, e livrasse todos que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Antes de Jesus morrer, quem poderia nos livrar? Quem poderia pagar o preço do nosso pecado, se o salário do pecado é a morte? Nós estávamos com medo da morte, porque a morte era o direito que a gente tinha adquirido por ser pecador. A gente iria pagar com a eternidade longe de Jesus, mas ele veio, removeu o diabo, venceu o diabo, morreu no nosso lugar, ressuscitou para a nossa justificação, e hoje nós estamos justificados, felizes e libertos pelo sangue de Jesus. Por isso a maior notícia, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo. Isso faz todo sentido. Queridos, mas eu preciso avançar, porque tem umas coisas interessantes aqui. Olha Isaías 7:14. Ele tinha falado isso. Quando a gente fala em Isaías, lembra 700 anos atrás. Aí ele vem: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Deus tinha dado esse sinal para a humanidade há 700 anos atrás. E agora tinha uma jovem grávida. Agora o menino nasceu, estava lá naquela manjedoura. Agora o anjo desce. Olha que encadeamento. Se você quer um encadeamento lógico para crer, aqui tem também. Olha lá, essa jovem, ela 700 antes dela nascer, o profeta já estava dizendo: eu vou dar um sinal para a humanidade, uma virgem vai conceber e vai dar à luz um filho. Ele está repetindo o que ele disse lá no final: da semente da mulher ia levantar um. Agora esse profeta estava falando isso. Olha, Isaías foi embora, não viu nada disso se cumprir, mas a boca dele foi usada por Deus para profetizar. E aí, a gente já leu o cumprimento, não precisa, não é? A virgem deu à luz o filho. Esse sinal maravilhoso veio, se cumpriu.
7 séculos depois, e aqui está esta profecia e este cumprimento extraordinário, maravilhoso. E aí, o importante é que há uns detalhes que Deus entra, Ele começa a dar detalhes, amarrando o plano da salvação e dando toda uma consistência de eventos, de detalhes, de fatos, para que a gente tenha um enraizamento de confiança inabalável. O profeta Miqueias, que foi também contemporâneo aí de Isaías, e ele, vamos nos referir também a 700 anos antes, olha o que ele disse: agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidades das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós, o líder de Israel será ferido na face com uma vara. No entanto, tu, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Ele está dizendo: ó Belém, você é pequenina, e de ti vai sair o Filho de Deus, vai sair Jesus, vai sair o Todo-Poderoso, o governante eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai sair de Belém. E os dias dele? Desde os dias da eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele vai se materializar. O Cristo que sempre existiu vai se tornar o Cristo histórico na pessoa de um homem chamado Jesus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o nosso Deus, o nosso Salvador, que tomou forma humana, que sentiu como a gente, viveu como a gente, falou como a gente, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e veio nos salvar. Por isso essa salvação é garantida, é certa, é segura, é firme, é inabalável. E ele está aqui simplesmente descrevendo que ele deu detalhes. Ele não apenas só disse vem, ele disse vem na hora certa, no tempo certo, o lugar que ele vai nascer, ele vai ser posto numa manjedoura, ele não será acolhido pelas pessoas, ele será rejeitado. Ele deu detalhes deste homem aqui. Olha, sabe, 700 anos Deus chega e diz, ele vai nascer em Belém, ele vai sair de Belém. Belém, apesar de pequena, e se cumpriu literalmente. Depois ele dá um outro detalhe. Ele diz que ele será um homem de dores, ferido, machucado pelas pessoas, e ele será desprezado, e que será ferido e traspassado. Mas olha, Isaías 53:5, mas de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu
todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Por que é que a gente está curado aqui hoje, respirando, cheios de esperança, cheios de paz? É porque Jesus fez uma promessa como Deus quando esteve aqui. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então ele deu paz a gente, cumpriu, a paz está aqui. A paz é Jesus, profecia de Jesus. Então, detalhes que ele deu do sofrimento. Há quem diga que Isaías foi como se fosse um profeta ao pé da cruz, vendo tudo, descrevendo requintes de detalhes acerca da crucificação de Jesus, vendo-o como um cordeiro mudo sendo levado para o matadouro, não abriu sua boca, e o próprio governador Pilatos ficou irritado, dizendo: você não sabe, você não fala, você não abre a boca. Esse cordeiro mudo estava ali. Ele disse: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, tenho poder para te matar. E foi quando ele abriu e disse: você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Porque o poder continuava com Jesus. Jesus não foi um perdedor na cruz, Jesus foi um vencedor da morte na cruz. Jesus foi o Salvador do mundo. E a Bíblia diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Qual é esse trabalho? Olha o resultado aqui. Ele disse: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto, e nós somos frutos deste grão que veio, que nasceu de uma virgem e que morreu. Esse servo sofredor morreu, mas lá atrás, olha o profeta dizendo tudo isso. Olha que cumprimento maravilhoso. Mateus 8:17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Glorifiquemos a Deus, porque agora nós temos vida espiritual, vida eterna. Aleluias. Vida eterna. Olha o que disse Pedro. O Pedro que foi restaurado por ele, o Pedro que foi comissionado por ele, o Pedro que recebeu aquelas orientações profundas. Ele agora, que tinha recebido de Jesus por 3 vezes a palavra: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, cuida de teus irmãos. Ele agora diz em 1 de Pedro 2:24, olha o que Pedro disse: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Glorifiquemos o Senhor. Esse é o maior presente dado à humanidade, Jesus. Mas tinha tanto detalhe. Olha, 1000 anos, vamos voltar aí, quando você falar em Salmos, lembra de 1000 anos antes. Sabe o que
o salmista disse? Salmo 41, verso 9: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Quem foi esse? Quem foi esse? Judas. Jesus confiou nele ou não? Confiou, deu a bolsa de dinheiro. Era o tesoureiro. Tesoureiro é gente de confiança, não é? A gente confia. Jesus depositou confiança nele. Mas ele não foi fiel. Problema dele. Problema dele. Quem perdeu foi ele. Quem perde é quem insiste na infidelidade. Mas Jesus não deu nenhum conselho para o mal. E ele veio e traiu. Eu poderia ler agora detalhes dele traindo. Aí a gente encontra Zacarias. Olha o que diz Zacarias lá. Fala de que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Diz que ele seria vendido. Não vou colocar agora porque eu já vi ali que o relógio dispara. Então Zacarias disse: olha, vai ser vendido por 30 moedas de prata. Essas moedas de prata depois vai ser usadas para comprar um campo de oleiro, que será um cemitério. Ele deu detalhe de tudo, séculos antes, isso tudo sendo dito. Vão avaliar ele em 30 moedas, vão vendê-lo, e foi vendido pelo melhor amigo que o traiu, com quem ele confiava e comia pão por cerca de 3 anos com eles, comendo, ele como tesoureiro, fazendo as compras. Fosse hoje entrando nos mercados, levando para casa as compras e lidando com dinheiro e tudo mais. Esse traiu, vendendo, e 1000 anos antes Deus já tinha dito por quanto ele seria vendido e para que seria usado aquele dinheiro. Você ainda diz que Deus não existe, seu ateu. Aí você diz: Deus não existe. Como que pode, meu filho? Desperta. Você diz que crê na filosofia, você estuda a vida dos filósofos, você vai para a história e começa a checar a história para fazer o encadeamento lógico. Vem fazer o encadeamento lógico aqui, vendo os livros históricos, indo lá, ouvindo as profecias e o devido cumprimento literal. Mas sabe por que muita gente não crê? Porque o Deus deste século foi priorizado em suas vidas, e a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo cegou. Mas eu sou doutor. Mas está cego espiritualmente. Lê a história e não compreende, não crê. Você lê para frente e para trás, você encontra esse encadeamento lógico todinho, mas você recusa-se a crer. Esse é o problema. Este é o grave problema. O amigo traiu. Eu estou só agora pulando aqui para a gente encerrar. Queridos, a gente poderia falar das promessas realizadas por Jesus. Vocês lembram que ele prometeu a vinda do Espírito Santo? Se vocês fiquem em Jerusalém, vocês não saiam daqui, vocês não se afastem de Jerusalém, fiquem no templo. E eles ficaram ali orando por 10 dias, porque virá o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, encheu todo mundo. Mas o que é que houve? Um barulhão, houve um som como de um vento veemente, impetuoso. Cuidado, não foi um vento veemente, impetuoso, que agitou os cabelos das mulheres, que levantou as roupas do povo. Não, foi um som, um barulho, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e a multidão veio para a porta do templo. Cerca de 17 nações que se faziam presentes em virtude da festa do Pentecostes, e por causa disso ficaram ali
e estarrecidos, admirados, porque cada um ouvia os cerca de 120 que estavam ali, cheios do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus, e cada uma daquelas nações ali representadas ouviam e entendiam o povo falando em suas próprias línguas das grandezas de Deus. Aleluia! Não era falar qualquer coisa. E quando Pedro levantou, era apenas 9 horas da manhã. Pedro levantou, a multidão estava ali. Aí, enquanto Pedro levantou, os outros ficaram rolando no chão. Estava todo mundo rolando? Não, não tinha ninguém rolando no chão. Quando ele se levantou, os outros se levantaram com ele. Todo mundo calado, sem microfone. Aí Pedro ficou falando em línguas celestiais, em línguas estranhas, o tempo todo. Não falou uma língua estranha. Falou uma mensagem lógica, começo, meio e fim. Foi buscar o fundo histórico todo. Fez um relato maravilhoso e expôs a palavra de Deus. E quando ele fez o convite, cerca de 3.000 pessoas, eu não sei se o vento soprou, em que direção levou, que eles compreenderam a palavra de Deus. Sem microfone, sem cadeira, sem o povo, a multidão ali, todo mundo caladinho, ouvindo a explanação da palavra de Deus, e entenderam. Amém? Se a gente não tomar cuidado, a gente faz muita confusão com esse texto hoje, hein? A gente cria umas imagens tão distorcidas, muito distorcidas, para justificar as nossas distorções. Tem de tudo. Mas, meus queridos, que coisa linda a promessa que Jesus fez. Jesus disse: olha, vocês fiquem aqui que vai acontecer. E aconteceu, porque Ele cumpre o que diz. Na boca dele nunca entrou engano. Ele nunca pecou. Nunca saiu um engano da boca de Jesus. Não. Agora, meus queridos, interessante, não é? Eu poderia aqui falar de muitas promessas que Jesus fez e cumpriu, enquanto tinha corpo humano aqui. Mas vamos pular para a gente ir agora para as promessas futuras, aquelas que nós estamos aguardando. Olha o que ele chegou a dizer, João 14, e o verso do 1 ao 3, mas nós vamos focar mesmo o 3. João 14, verso 3. Aliás, o 1 aí: não permitais que o vosso coração se preocupe, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu vos teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. Quantos podem dizer amém? Vamos para frente. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, a igreja agora comigo: virei de novo e vos glória a Deus. Promessa de Jesus para os de casa agora. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo, virei de novo, virei de novo, e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa é minha, essa promessa é nossa. Não adianta ser crente sem esta promessa. Essa promessa nos engrandece, nos enriquece.
maximiza o significado da existência. Esse é o maior presente, é que Jesus fez promessa. Jesus veio como a promessa das promessas. Jesus cumpriu as promessas. Jesus fez promessa e cumpriu promessas. E aqui tem uma promessa na nossa frente que nós estamos aguardando hoje. Agora, quando Jesus subiu aos céus, Atos capítulo 1 e o verso 11, que lhe comunicaram. Olha o que, quando Jesus subiu ao céu, né? Vamos para o 9. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Aqui é anjos de Deus que apareceram, 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, porque estáis contemplando as alturas, esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do modo como viste subir. Aleluia, essa promessa aqui. Apareceram 2 anjos, por que não de preto? É racismo, não tem isso, essa bobagemzinha o tempo. Os homens apareceram de branco, e aí? Simplesmente vieram com uma cor. Poderia ser preto, poderia ser qualquer cor, mas veio de branco, então engole essa também. É, porque tem muita coisinha hoje. É muito mimimi. E nós precisamos pregar o evangelho. E o evangelho não está discriminando ninguém, porque esse presente veio para todas as raças, para o mundo inteiro, para ricos e pobres, grandes e pequenos. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Agora, eu tenho que finalizar, e eu tenho que dizer uma verdade bem dura agora, porque é para todos, tem que levar todos. Não, meu filho, ele vai levar os que receberam a graça, os que creram na graça. Ah, mas com esse encadeamento todo, a pessoa rejeita, a pessoa não quer, a pessoa não se interessa, a pessoa só quer o mal. Vamos para João 3 e 18. João 3 e 18. Quem nele crer não é condenado. A igreja diz amém. Mas quem não crê já está condenado. Tem que dizer amém também, porque é Jesus. Ele faz um esforço desse, ele marca tudo, ele dá detalhe, ele cumpre tudo, ele expõe tudo, ele manda levar a mensagem a cada pessoa. Ele é a luz que se revelou, iluminando todo mundo. A pessoa não quer. Aí ele diz aqui: quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus, esse que ele enviou, esse que os anjos anunciaram, esse que estava na manjedoura, esse que foi dado como sinal nascido de uma virgem. A pessoa não creu, e a salvação está nele, porque foi ele quem morreu. Ele é o único Salvador. Não existe mediador entre Deus e os homens fora dele. Ele é o único nome que salva. Atos 4 e 12. Você está procurando outro, você está enganado, você está um desertor da fé. Vem para a fé. Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E você não quer?
Aí ele está sendo simplesmente claro. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É simples assim. Ele veio, ele manifestou-se, ele teve toda essa lógica, esse encadeamento histórico, ele cumpriu toda a escritura. E quando ele apareceu aos discípulos lá no Emaús, sabe o que ele disse? Ele disse para eles: ó nécios, tolos, tardos de coração, por que duvidastes? Por que essa dúvida toda? Porque não creram, porque rejeitaram as palavras que ele tinha dado. Então ele deixa isso muito claro, mostrando que é preciso crer, é preciso receber a palavra. E aí sabe o que Jesus fez? Começou a explanar para ele tudo que Moisés escreveu. Começou a falar os salmos, e começou a falar dos profetas, tudo sobre ele, mostrando quem era ele. E no final, aqueles homens tiveram os seus corações movidos pela palavra, que ardiam na hora que ele falava, e então voltaram cheios de fé agora, depois da repreensão de Jesus. Eu quero perguntar: Jesus te repreendeu aqui hoje, foi? Qual vai ser a tua atitude? Você quer crer em Jesus? Você vai receber o presente? Ou o seu Natal é só um peru? O seu Natal é só a ceia de Natal, ai, ai, ai. É só a luzinha piscando. É um Natal maravilhoso, porque tomou um vinho. Meu filho, o presente é o perdão dos teus pecados. O presente é a vida de Cristo entrando em você. O presente é a presença do Espírito Santo de Deus vindo habitar o teu coração. O presente é a vida eterna que ele veio trazer, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa: que te conheça a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Essa é a vida eterna. Tem alguém aqui dentro que ainda não fez sua decisão, mas hoje, corajosamente, você diz: eu me rendo aos pés de Jesus. Você aí em sua casa, no seu carro, onde você estiver, eis a oportunidade. Alguém? Registra aí a tua decisão, porque não adianta naquele dia dizer: agora eu vou me consertar, agora eu quero. A Bíblia diz que essa porta vai se fechar, e ela pode se fechar hoje. Então, enquanto é dia, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amém?